Boa noite e a paz do Senhor para os irmãos, para os amados irmãs que têm cooperado comigo. Mais uma vez eu venho lhe pedir, divulguem este vídeo, nos ajude nesta missão de trazer uma palavra de ensinamento para os novos pregadores. Eu já fiz uma pregação sobre missões, e esta eu vou trazer hoje um ensinamento diferente, que é sobre a pregação do texto expositivo. Como pregar com um texto expositivo, trazendo uma mensagem diretamente num texto, com uma mensagem a qual Deus quer levar ao coração do pecador. Amém? Então, querido, mais uma vez eu peço a você, dê o like no vídeo, porque só assim o vídeo ele é apresentado pelo YouTube. Marque o gostei. Se tiver alguma dúvida, ao final deste vídeo você pode questionar, falar alguma coisa, e eu estarei com o maior prazer em respondê-los. Mais uma vez agradeço a vocês por tudo que vocês têm feito, pelos 1.840, né, pessoas que já acessaram, já se inscreveram ao canal. Sem vocês eu não seria ninguém, não faria isso que eu estou fazendo. Eu louvo a Deus porque está sendo bem divulgado o canal. Eu não esperava esse resultado, mas quando Deus está no negócio, a coisa acontece. Amém? E eu estou aqui com o coração ardendo, com o desejo de ensinar os irmãos sem nenhum fim lucrativo. O texto expositivo que nós vamos falar nessa noite, o pregador ele tem por obrigação de pregar aquilo que Deus deseja falar ao coração do pecador. Então é uma mensagem que ela vai de encontro à pessoa que está andando pelo caminho da perdição, pelo caminho que vai levá-lo à condenação eterna. E a palavra de Deus, ela há um poder muito grande que nós vamos falar logo embaixo, e vou explicar este poder, que quando você prega a mensagem, este poder que eu vou citar, ele vai desenvolver o poder de Deus e vai atingir o coração da pessoa para que ela retorne o caminho de perdição e venha servir ao Senhor. Segundo, essa pregação ela tem por esse motivo de tirar a pessoa da morte para trazer a vida àqueles que estão caminhando para a morte eterna. Terceiro, diz Romanos capítulo 3, versículo 23, nós sabemos, você já deve saber também, que o salário do pecado é a morte, né? Também, quarto, o pregador, quando ele prega uma palavra expositiva, ele está pregando a palavra que tem a capacidade de tirar o pecador da condenação eterna para trazê-lo de volta para receber a vida eterna. Porque o propósito de Deus não é que sejam mortos, ninguém venha perecer, mas que tenha a vida eterna. O Senhor ele não escolheu alguns, Ele quer que todos se salvem, mas nem todos vão querer, por vontade própria, rejeitam a tão poderosa salvação no seu Filho Jesus Cristo. O poder da palavra quando você prega. Que poder é esse? Quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo entra em ação e realiza aquilo para o qual o Senhor enviou para fazer esta pessoa retornar do seu caminho de perdição, de pecado, de desagrado a Deus, para limpar o seu coração e fazê-lo entender e retornar para servir a Deus. Se tornar mais um missionário, mais um para levar esta mensagem poderosa ao mundo, né, que perece, ao mundo que caminha para a perdição eterna. Querido, esse privilégio Deus colocou em nossas mãos, quando Ele disse, ide e anunciai as boas novas. Que maravilha! Se todos entendessem que privilégio é esse, todos desejariam ser o mensageiro do Senhor. Amém? Poder para mudar o coração de pessoas, para abandonar o pecado. Então, o texto que eu vou
trazer essa mensagem hoje é uma mensagem com texto de exposição. E o que é exposição? É quando o texto sugere algo e os textos mais à frente, as mensagens ela tem que continuar no mesmo tema. Ou seja, os versículos que serão usados, o propósito é para chegar até a finalização daquilo que Deus quer falar ao coração do homem. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 12 em diante. Eu vou aguardar um pouquinho, enquanto você abre a sua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui de posse. É uma mensagem simples, mas porém muito forte. Uma mensagem que vai diretamente ao teu coração nesta noite, para que você aprenda na simplicidade, querido. Mais uma vez eu vou falar, não há necessidade de você usar palavras difíceis, não há necessidade de tentarmos impressionar os ouvintes com palavras complexas. A palavra simples, não complexa, ela traz uma mensagem mais aberta, mais compreensível. O pecador ele entende melhor, a pessoa consegue captar melhor o conteúdo, a mensagem, aquilo que o Senhor está falando. Então, já abrimos, vamos ler. 12. Gênesis capítulo 8, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E então esperou ainda mais 7 dias. Perdão, não é 12. É o versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba Noé da arca. E à tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado ou baixado, algumas traduções, sobre a terra. Prosseguindo mais adiante, para que a mensagem seja entendida. E então esperou ainda mais 7 dias, soltou a pomba, e ela, porém, não retornou mais a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano dos 601, as águas secaram da terra, e então Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias seguintes no mês, a terra estava seca. E então disse Deus a Noé: sai da arca, contigo tua mulher e teus filhos, e os animais que estão contigo, e de toda a carne, tanto aves como gado, como réptil, como rasteja sobre a terra. Faze sair todos para que povoem a terra e sejam fecundos nela e multipliquem-se. Saiu, pois, Noé com seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, e segundo as suas famílias. Eu quero, nessa mensagem, em 3 temas, trazer uma grande verdade da obra salvífica de Deus para os homens. A primeira delas, quando Noé solta aquela pomba, ali representa Deus preparando a humanidade para receber o seu filho e a sua igreja. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a pomba, quando ela é solta por Noé, essa pomba ela sai e volta com um galho de oliveira. E oliveira representa a igreja de Jesus Cristo. Representa a igreja. Oliveira verdadeira, tem um hino até que fala sobre isso.
Então ali Deus está mostrando que Ele está preparando toda a terra, em todo o Antigo Testamento, através dos seus profetas. Precisamente um deles, que se chama Isaías, profeta messiânico, que ele descreve toda a natureza de quem era o Filho de Deus, no texto Isaías capítulo 53, que ele dá ali o nome e tudo que ele passaria para a redenção, para a salvação do homem pecador. Nós sabemos que o mundo, no Jardim do Éden, todos pecaram. Herdaram o pecado através de Adão e Eva, né? O pecado entrou no mundo. E Romanos 6:23 diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, ou seja, estavam mortos. O salário do pecado é a morte. E Deus está preparando agora a terra para receber o seu Filho. Em todo o Antigo Testamento era Deus tratando diretamente com o homem, através da boca de seus profetas. E nós vemos ali muitas passagens que os profetas assim diziam: assim diz o Senhor. Deus mandou dizer. Era Deus diretamente com a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele via sobre o homem, sobre o profeta, e entregava ali a mensagem do Senhor para entregar à humanidade, mas o Espírito Santo não permanecia naquele profeta, só apenas no momento da mensagem, que é um privilégio hoje de nós, servos do Senhor, que temos este Espírito que atuava com os profetas, que era a boca de Deus, que era o próprio Deus usando os profetas para falar através da boca dele à humanidade, tratando diretamente ele com os profetas como Elias, como Isaías e como Enoque e os patriarcas também, né? Abraão e outros. Então, ali ele via sobre o profeta, a mensagem era entrega e retornava o Espírito Santo para o Senhor. Né? E em todo o Antigo Testamento, essa pomba que trouxe aquele galho, aquela folha de oliveira, representava Deus preparando a humanidade para receber o seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, que já é o seu Filho. Segundo tópico de salvação. Primeiro, o Antigo Testamento preparando a terra. Agora o seu Filho, que teve que passar por um momento difícil, abrindo mão da sua glória, não é? Descendo a este mundo para nascer em um corpo humano, frágil como o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Um corpo humano. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua coroa de ouro. E agora ele veio como homem e habitou no meio do homem, para trazer uma mensagem direta de Deus, face a face com o homem. Mensagem esta de salvação. Mensagem esta de escape da condenação eterna. Então o seu Filho abriu mão da sua glória. Ele veio a este mundo. Ele viveu pouco tempo em nosso meio, apenas 33 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses 33 anos ele cumpriu o seu ministério, cumpriu a lei e entregou a mensagem de Deus diretamente aos homens, porque ele habitou no nosso meio como homem. Ele veio como homem, mas trouxe a ele a mensagem e sofreu, tomando o nosso lugar naquela cruz. Porque a Bíblia diz que todo que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E Jesus não é maldito. Jesus nunca foi maldito, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele cumpriu a justiça, a exigência de Deus, como diz Isaías 53, que Deus diz que se agradou de ver o seu filho moído, enfermo até a morte, para que pudesse resgatar toda a humanidade, salvar.
Então, queridos, Jesus entregou a sua mensagem e logo em seguida Jesus estava prestes a entregar-se na cruz para cumprir o sacrifício dele na cruz, de Deus, Jesus, na cruz, um sacrifício, porque no Antigo Testamento era simbolizado pelos animais que eram sacrificados para aplacar não eram perdoados. Os nossos pecados não eram perdoados quando sacrificavam animais. Era para aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Então, nossos pecados eram ocultos através daquele sacrifício. Só que agora é um sacrifício eterno, um sacrifício único, que corresponderia a toda a salvação de toda a humanidade. E agora Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele sobe ao Monte das Oliveiras um dia ou dois antes da sua morte. E Jesus ali leva alguns discípulos consigo. E ele começa a orar. E a Bíblia descreve que do seu corpo saía gotas de suor, como de sangue. Sangue saía pelo sofrimento que ele estava passando ali, querido. Ali Deus estava mostrando a ele o que ele haveria de passar para cumprir. Deus estava instruindo a ele: olha, meu filho, você vai ter que passar por isso, para que eles possam serem resgatados, serem salvos. O que Jesus haveria de passar? Ele passaria pelo momento de zombaria. Seria escarnecido no meio daqueles que ele pregou o amor. Seria zombado como rei no meio daqueles que ele levou a esperança. Seria chicoteado diante daqueles que ele tanto amou. Seria cuspido na face por aqueles a qual ele entregou-se por ele. Deus estava mostrando isso para ele. Por isso a angústia de sua alma era tão grande que o suor do seu corpo saía, porque ele estava ali como homem e ele precisava cumprir este ministério, esta morte na cruz, como homem. Ele não poderia exercer esse ministério como Deus. Porque a Bíblia diz que ele tinha duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Mas para cumprir a justiça de Deus era necessário que ele passasse por tudo isso na natureza humana. Como que eu posso detectar as duas naturezas de Deus? A Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos e ele diz: passemos para outra margem. A tempestade. E ali Jesus, ele entra no barco com os seus discípulos e ele vai no meio daquele rio, daquele lago. A Bíblia diz que veio uma tremenda tempestade. E Jesus, como homem, ele estava cansado. E a Bíblia diz que ele encostou a cabeça num travesseiro no barco e ele dormia. E o vento e o mar começaram a jogar aquele barco de sobremaneira que os seus discípulos ficaram amedrontados. Perderam a credibilidade no Messias, de que tantos milagres fez diante de seus olhos. E como a natureza humana, Jesus estava cansado e dormindo. Mas a Bíblia diz que os apóstolos chamaram ele: mestre, por um acaso não te incomodas? Não estás vendo que estamos a perecer e vamos morrer? Jesus até repreende a eles: homens de pouca fé. Quando Jesus levanta ali, ele ordena que o vento e o mar se acalmem, e ele já está com a natureza divina, porque homem nenhum pode ordenar que o vento pare e ele pare. Homem nenhum pode ordenar que o mar pare e ele cesse. Mas Jesus deu uma única ordem. E aquele mar, a Bíblia diz que virou bonança. As duas naturezas. Então a palavra de Deus, ela tem poder, porque quando ela sai da boca de Deus, ela vem cumprir o seu efeito. E eu e você, o instrumento dela. Foi a nós que o Senhor confiou e chamou para anunciarmos, querido. Então você que é um novo obreiro, deseje pregar. Deseje. Eu sonhava quando eu ainda não pregava. Eu sonhava, eu via eu pregando nas igrejas lotadas.
Anseie por pregar esta mensagem, porque essa mensagem que você vai pregar, ela é poderosa. Não fique chateado de você pregar e fazer o apelo no final e ninguém se render. Porque a palavra de Deus, quando ela vai, ela faz o seu efeito. Eu já preguei para pessoas que levou 10 anos, e 10 anos depois eu encontrei essa pessoa, e ela me deu a paz do Senhor, e foi aquela alegria, me abraçou. E esta pessoa, ela era lésbica, ela bebia, ela usava drogas, ela era casada com outra mulher. Eu jamais imaginei que aconteceria isso com ela. Então eu preguei para ela, querido, para esta menina. Era terrível e ainda roubava nosso patrão, porque ela era empregada, era gerente de uma loja, era da outra. Essa menina, há 10 anos depois que eu preguei para ela, eu estava vindo ali pela Pavuna e ela veio correndo ao meu encontro, me abraçou e agradeceu pela palavra que eu tinha dado a ela, porque ela, segundo ela, a palavra que eu tinha dado a ela lá dentro do bar. Ela disse que aquela palavra incomodava, não deixava ela dormir, não deixava ela fazer nada. Ela tentava dormir, aquela palavra que eu dei a ela vinha no coração dela e ela não conseguia esquecer, até que se rendeu ao Senhor. Este é o poder da palavra de Deus. É o que eu falei no início. A palavra, ela vem e o Espírito Santo completa a obra. É Ele que convence o homem do pecado e da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o segundo, quando Jesus está suando aquele suor de sangue, Ele está vendo, querido, o sofrimento que Ele haveria de passar. Aqueles grampos sendo cravados nas suas pernas, nas suas mãos, e Ele sem falar nada. E ainda diante desse sofrimento, Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus, como homem, em um certo momento, Ele temeu a morte. E Ele diz: Deus, Pai, se possível, se houver outra maneira de salvar essa humanidade, me diga como fazer, para que eu não tenha que passar por isso. Mas Deus, Ele é rei, e a palavra de um rei não pode ser anulada. Yahvé não poderia voltar à sua palavra de rei, mas Ele consola Jesus quando Ele diz: Filho, tu vai passar. Isso é uma conjecturação minha. Estou conjecturando. Mas irmão, entende que eu estou trazendo algo assim para que você possa entender, conjecturando. Então, Ele diz para o filho dele, aquela folha que voltou no bico da pomba. Ele mostrou para o filho que após ele fazer este sacrifício, ele viria às igrejas hoje em toda parte da terra adorando e bendizendo o seu nome e exaltando o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor, que maravilha. Iria se compensar, porque após ele se entregar na cruz, a humanidade ia entender e se renderia no seu amor. Porque a base de toda a salvação, querido, de Deus, o caráter de Deus, é o amor. E Deus mostrou as igrejas louvando, adorando, as pessoas sendo transformadas, o coração de pecador sendo moldado para servos do Senhor. E aí eu imagino: Pai, seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus submeteu aquilo. Passou por aquele momento tão difícil por amor a nós. Porque o Senhor sabe o castigo que está para aqueles que ouviram a sua voz, que ouviram a palavra de Deus e rejeitaram a tão poderosa salvação.
Terceira etapa do plano salvífico de Deus. A ação do Espírito Santo. O Senhor, depois de cumprir o seu ministério, ele disse: eu vou para o Pai. Ele precisava voltar para o Pai, para que pudesse vir o outro Consolador. Porque Jesus é o Consolador. Jesus chega ali em Samaria e havia uma mulher na beira daquele poço. E ela vem buscar uma certa hora em que não tinha ninguém no poço. Ela veio pegar água por causa da sua vida, que não era muito normal, né, para estar no meio da sociedade. E ela chega perante Jesus ali para buscar água, e Jesus diz para ela: dá-me água, dá-me de beber. E aquela mulher ora para Jesus e diz para ele: como podes, tu sendo samaritano, me pedir água? Tu sendo judeu, pedir água para uma samaritana? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus diz para ela: se tu soubesses quem está te pedindo água, tu me pediria, eu te daria, e tu nunca mais teria sede. Resumindo, Jesus se apresenta para aquela mulher como o Messias que estava por vir e transforma aquela mulher de uma mulher com a vida errada em uma missionária. Aquela mulher volta para a sua cidade e ela anuncia a salvação no Jesus, o Cordeiro Eterno. Que maravilha! Ação, terceira etapa do plano de salvação de Deus. O Espírito de Deus. Ele disse que iria para o Pai para enviar o Consolador, para que não nos deixaria órfãos. Para que o Espírito Santo, habitando em nós agora, como a igreja da folhinha da pomba, que a pomba voltou com ela, que era a igreja, não nos deixasse só, mas nos instruísse na sua verdade e nos santificasse, nos preparasse para a volta dele. E nos consolar nos momentos de agonia, a saber que não estamos sós. O Senhor Jesus está dentro de nós através do seu Espírito. E é Ele que nos dá essa palavra, é Ele que nos ensina a conhecer os mistérios da salvação. E é através desta palavra que nós trazemos para os ouvintes, é que o Espírito Santo, o poder da palavra, ele vai de encontro ao coração do pecador e convence ele do pecado e da justiça de Deus. Estamos chegando, querido, ao grande dia este, em que Deus irá julgar todos. O dia do juízo, para aqueles que ouviram, os cristãos em Cristo Jesus, que ouviram a palavra de Deus e creram nele, nós passaremos o primeiro juízo, que será o juízo no qual nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas a nossa sentença é a eternidade com Ele. Porque a Bíblia diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós que ouvimos e guardamos. E a Bíblia diz que aquele que ouvir a sua palavra, aquele que ouvir a sua palavra será transformado. E aquele que confessar Jesus Cristo diante dos homens na igreja, ele confessará diante do Pai e diante dos anjos. Por isso nós temos a certeza da nossa salvação. Os anjos não poderiam vir pregar este evangelho no nosso lugar, porque eles não entendiam o processo da salvação. Por isso Deus nos chamou, nos preparou, nos moldou,
deu o seu Espírito para ficar dentro de nós, para nos purificar de toda maldade, de toda impureza. Cada dia de vida o Espírito Santo vai nos moldando, vai trabalhando na nossa vida. E eu quero finalizar. Agora você entra com apelo. Você faz o convite à igreja. E agora você diz que haverá um segundo juízo. E a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará diante dele e confessará com a sua boca que ele é o Senhor. Então, meus amados, nesta hora, dependendo da ação do Espírito Santo nesse momento, alguém levantará e se entregará a Cristo. Mas se não fizer, creia que esta palavra está gravada no coração dele. E quando você menos esperar, você de repente encontra com esta pessoa na rua. E ele vai te abraçar e dar a paz do Senhor, como aconteceu comigo. E eu pude ver o poder na palavra de Deus ali. Porque era uma pessoa totalmente errônea, não tinha como esperança humana de ver aquela mulher se converter. E hoje ela é a pessoa que ajuda seu pastor controlando as crianças. Que maravilha. Eu a convidei, inclusive, para dar um testemunho na igreja, mas ela diz que do passado dela ela não gosta de falar. Isso mostra que ela se envergonhou depois que descobriu a vida que ela levava. No momento que ela vivia aquela vida, ela não se envergonhava, porque estava cega. A palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento e os nossos olhos espirituais, para saber que Deus nos criou para isto, para adorar Ele, para exaltar o nome dEle. Meu amado, minha amada, você me ajude. Você que está de posse desse vídeo assistindo, se inscreva. Aperta o sininho para que possa ser opção que o YouTube apresente como opção de vídeo, para que divulgue ele, para que apresente ele naquela página principal. Você estará ajudando não só a mim, mas ao Senhor a propagar esta mensagem, a ensinar. Então você viu que é uma mensagem de salvação em 3 tópicos. Esta é a mensagem que eu estou pregando com a exposição de texto. Eu não saí do texto de salvação. Eu procurei me manter dentro do propósito da salvação eterna, a partir de Deus, o seu Filho e o Espírito Santo. Então é dessa maneira. Leia bastante, veja muitas pregações, isso vai lhe ajudar. E anseie, porque os dias estão se passando. Esta igreja que hoje está glorificando na terra, ela vai glorificar lá em cima. Ela vai ser levada para cima. O arrebatamento está prestes a acontecer. O Senhor vai levar aquilo que é seu. Nós somos propriedade adquirida com um pagamento alto preço, o sangue de Jesus na cruz. E Ele vai nos levar daqui, querido, para uma vida de alegria, de regozijo. Para finalizar este vídeo, eu tive uma visão com o Senhor aqui no meu quarto. E os momentos que eu passei nesta visão com Ele, visão não, Ele me tirou do corpo, aqui mesmo no quarto, e falou comigo. O gozo e o prazer de estar com Ele, eu queria ir embora com Ele. Mas Ele falou, ainda tem uma missão na sua vida, eu voltei para o corpo. E nunca mais, querido, eu pensei em outra coisa senão levar a mensagem de salvação do meu Senhor para todos. Mais uma vez eu lhe peço, sem a tua ajuda, não tenho capacidade de levar este vídeo à frente. Eu preciso da tua ajuda, em nome de Jesus. Então, querido, divulguem nas suas redes sociais. Se você tiver outros meios de divulgar, divulgue também, me ajude, estará fazendo a obra do Senhor junto comigo. E se tiver alguma dúvida em relação ao ensinamento que eu dei hoje, escreva abaixo, eu vou te responder. Eu tenho prazer em ensinar. Meu coração arde, é um ministério que Deus me deu por ensinar a palavra de Deus.
Eu tenho um projeto de colocar um seminário gratuito com a sala que eu tenho aqui na minha casa. Mas ainda não chegou a hora. Eu estou me preparando melhor para poder ensinar melhor, porque para Deus é o melhor que a gente tem que oferecer. Amém? Deus abençoe você que está de posse assistindo esse vídeo, que o Senhor seja contigo, e esse mesmo ardor que está no meu coração por pregar esta palavra, esteja no seu também. Deus abençoe tua família, a tua casa, a tua vida financeira, em nome de Jesus. Obrigado.